Salve, gente do agro! E nessas andanças pelo norte pioneiro, a gente está hoje no município de Ribeirão Claro, bairro dos Abreus, para conhecermos a queijaria Bela Vista, desse parceiro, Dr. Luiz Henrique, que é dentista em Ourinhos, mas é apaixonado pela região do Ribeirão Claro e do Paraná. E agora a gente conversa com o Luiz Henrique sobre a produção de queijo, produção premiada, e também vamos discorrer sobre a paixão dele como dentista, visando agora queijos de alto padrão, de alta qualidade e de muita premiação. Muito obrigado por receber a gente do Olho do Agro aqui na propriedade, Luiz Henrique. Prazer é meu, Arão. Sejam todos bem-vindos. As portas da casa estão abertas para quem quiser vir, sempre à disposição, né? E é uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem da historiazinha aí. Ah, com certeza. Pelo que nós já conversamos, o bate-papo preliminar, já aprendemos algumas coisinhas também, embora o segredo você guarde as 7 chaves, né? Não tanto, não precisa guardar não. Queijo todo mundo pode fazer e pode fazer queijo bem feito. E se as pessoas fizerem queijo de qualidade, é o que vale. Aliás, aconteceu com você, né? Você é dentista. Sim. Há 35 anos. Isso. Não é? E aí comprou a propriedade aqui em 2014, começou a tirar leite, entregar esse leite para o laticínio. Isso. Mas viu também a possibilidade de começar a produzir queijo diferente. De queijo você entendia só na mesa, né? Exatamente, só de mussarela e queijo prato. Nada mais do que isso. Certo. E aí começou então essa produção, essa busca, e fez cursos e foi atrás de informação para chegar no ponto em que chegou hoje, né, Luiz Henrique? Foi. Eu pesquisei muito pela internet, pelo Dr. Google, né? Esse sabe tudo, hein? Como fazer queijo. E aí fui vendo histórias de queijarias, outras queijarias, participar de alguns concursos, e a gente vai aprendendo. Então vamos explicar aqui, esclarecer para a nossa audiência. O Luiz Henrique entregava para o laticínio. Então tem aqui o tanque, que é o resfriador, ele entregava e depois partiu para fazer o queijo. Vinha final de semana e produzia o queijo lá em Ourinhos. Isso. Aquele teste, né, Luiz? Isso, fazendo o teste em casa. E quem é que foi sorteado para ser, digamos, o cobaia do início de tudo? Não, na verdade a gente provava em casa, né? Mas depois ali dentro, na hora da degustação, eu vou te contar como é que surgiu a ideia. Nós fizemos uma reunião em casa no final do ano e aí nós provamos os queijos. Já tinha provado alguns. E aí a família meio que aprovou. Aí a coisa começou a andar, começou a ir embora. Você tem aqui na propriedade, isso é interessante frisar, gente, porque é possível você sobreviver ou viver de uma propriedade pequena. São 3 alqueires e meio. Isso. E um outro sítiozinho menor, um pouquinho à frente daqui, onde o Luiz Henrique acaba ficando nos finais de semana. E lá a produção de silagem para a alimentação dos animais. Mas 3 alqueires e meio, você tem quantos animais, Luiz Henrique? Eu acho que hoje, desde bezerrinhos pequenos até vacas em lactação, nós estamos com uns 230 mais ou menos. Em lactação aqui no composto, fica em torno de 60 animais. A produção nossa de leite dia gira em torno de 1.100 a 1.200 litros dia. Para o queijo, a gente faz 300 litros de processamento por dia. Nós não fazemos sábado e domingo. O excedente vai tudo para o laticínio. Aí tem vacas que são vacas solteiras, tem vacas que são vacas que vão parir, né, para o pré-parto. Tem os animais pequenininhos que eu vou mostrar tudo para vocês. Vamos dar uma volta aqui na propriedade, mostrar todo o sistema, para depois a gente ingressar efetivamente naquilo que trouxe a gente aqui, ou seja, a queijaria. Vamos conhecer o processo todinho aqui. Tá? Agora, não fiquem prestando atenção com relação à receita, porque é que nem Coca-Cola, né? Tem uma coisinha lá que não vai ser revelada de forma nenhuma. Aliás, eu não sei nem se existe isso, né, Luiz? Não, isso é tranquilo. Isso é tranquilo. Vamos dar uma voltinha, então? Pronto. Vamos lá, gente. Agora é a sala de ordenha. Luiz Henrique, por favor, explique pra gente aí. Então, Arão, assim, aqui tem um sistema muito interessante, né? Os animais saem lá do composto, que é onde eles ficam confinados, eles entram aqui nessa sala de espera e ficam todos os animais aqui. Quando é feita a ordenha, o que acontece? Entra 4 animais de um lado, 4 animais do outro lado. A ordenhadeira que está aqui embaixo, ela fica numa posição ergonômica porque ela fica com a teta da vaca aqui na mão dela. O que é a primeira coisa que ela vai fazer?
ela vai limpar a teta da vaca com uma toalhinha, depois ela passa um iodo, que é para desinfetar, e aí ela pega uma canequinha, nessa canequinha ela tem um gradilzinho assim, como se fosse uma telinha. Ela dá 3 jatos em cada teta. Esse jato serve para limpar o início do esfíncter do animal. E se ele aparecer um grumos, como se fosse um catarro, esse leite não é bom para consumo humano. Então esse leite tem que ser descartado. Normalmente esse leite é de uma vaca que está com mastite, que é o processo de inflamação das glândulas mamárias, ou é uma vaca recém-parida, que é a vaca que está com processo de limpeza, que é o leite de colostro. Nesse caso, ela pega aquele balde ali, ó, e o leite é separado naquele balde. Esse leite, que na maioria do caso é o leite colostro, é o leite que vai para as bezerrinhas recém-nascidas. Então elas não mamam na mãe, mas bebem o leite da mãe, né? Depois que, se o leite passou no teste, ela coloca a teteira do sistema no animal, por sucção e por pressão, e por bombeamento, o leite vai saindo, ele passa por essa mangueira, cai no sistema e já vai direto para o respirador, tá? Passa no sistema de filtragem também. Quando a vaca está no final da lactação dela, essa cordinha ela puxa, porque tem um sensor, isso não dá sobreordenha no animal. Uhum. A partir desse momento, o que ela faz? Ela passa um selante na teta da vaca, a vaca sai pelo corredor e volta lá no composto. Depois, enquanto essas 4 estão sendo ordenhadas, ela já preparou essas 4. Essas 4 aqui saíram para fora, entra mais 4 animais, ela vira a teteira para lá e ordenha lá. Tá. E vai fazendo esse preparo. Certo. Depois que terminou tudo, existe o sistema de lavagem do equipamento. Então a teteira é colocada ali e aí nós temos o que a gente chama de lavadora automática. Passa um alcalino, passa um sabão ácido e depois passa um sanitizante. Então isso circula por todo o sistema. E por último passa o sanitizante para quê? Para você tirar a gordura do sistema, tirar a concentração de bactéria e diminuir então com que as bactérias fiquem na tubulação e proliferem. Isso você tem um leite de boa qualidade porque você tem uma limpeza, você tem uma higiene boa. Uma sanidade absoluta. Exatamente. Aí acabou isso aqui, eles lavam todo aqui, o piso. Isso aqui foi feito de manhã. Certo. São 2 ordenhas, né? Duas ordenhas, de manhã e à tarde. Tá. Aí o estrume do animal cai naquela canaleta que cai na caixa. Como o estrume do animal também de lá, vem para cá. Então aquele é o churume. Esse churume é o que a gente usa para adubar o pasto nosso. É com a churumeira. Então, na verdade, aproveita quase tudo, né, Luiz Henrique? Se não tudo, né? É, quase tudo. O colostro vai lá para os bezerros, o estrume vai aqui para fazer a adubação da pastagem, né? Isso. E você aqui piqueteou, a propriedade evidente é pequena, mas os piquetes também bem divididos, né? Sim, sim. A gente vai colocando os lotes dos animais. Os lotes dos animais. Certo. Agora nós vamos lá, eu vou te mostrar isso aí. Em lactação, aliás, aqui no composto, só as que estão em lactação. Só que estão em lactação. Certo. Agora atualmente está com 56 animais. Certo. Mas a capacidade nossa é para 60. Ótimo. 60 animais. Agora você, como é o nosso guia, para onde vamos? Para o bezerreiro. Bezerreiro. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos aqui no bezerreiro. Dá uma olhadinha aqui, ó. Lambendo a minha camisa. É uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Luiz Henrique, agora conta então. Estamos no bezerreiro. E aqui, ó. Aqui ficam os animais que são recém-nascidos até 30 dias de vida. Nós inseminamos os animais com toda a inseminação artificial. Jersey, a gente trabalha com Jersey, holandês com holandês. E eventualmente tem que fazer um cruzamentozinho, então às vezes tem um pouquinho de Jersey holanda aqui. Quando a vaca pare, ela pare num pasto ali em cima. Aí a gente deixa a bezerrinha um dia com ela para mamar o colostro, depois a gente aparta aqui. Por quê? Porque se ela ficar no sistema de confinamento, as maiores vão bater as menores e vão matar as pequenininhas. Só que aquilo que eu te expliquei, nós tiramos o leite lá na ordenha da vaca recém-parida e nós damos por mamadeira aqui para esses animais. Então aqui a gente chama de berçário porque eles mamam do segundo dia de vida até mais ou menos 30 dias. Certo. Por que a gente coloca aqui? Porque eles ficam melhor acomodados, às vezes tem muito vento, a gente protege com vento. E vê se o animal está com diarreia, alguma coisinha, para poder medicar com mais facilidade. Mas aí entra o leite em pó aqui? Não, entra o leite da vaca. Da vaca mesmo? Da vaca mesmo. Durante 30 dias? Durante 30 dias. Tá. Mama de manhã, 2 litros de manhã e 2 litros à tarde, que é o suficiente para o animal. Depois de 30 dias, eles saem aqui do berçário e vão para o bezerreiro, que é aqui ao lado. E agora o Luiz Henrique explica para a gente com relação ao processo nessa etapa aqui.
esses bezerros aqui saem do berçário com 30 dias aproximadamente. Aí eles vêm para cá. Aqui a gente continua dando leite ainda, só que a gente já introduz a ração inicial para os animais, às vezes um pouquinho de feno também que eles vão comendo, e tem água à vontade. E eles ficam aqui até o 4º mês de vida. Quando dá mais ou menos o 4º mês de vida, a gente pesa os animais. Por exemplo, uma holandesa tem que estar em torno de 90 quilos a 100 quilos aproximadamente. E uma Jersey, que é tamanho menor, tem que estar em torno de uns 80 quilos, 70, 80 quilos. Aí a gente pensa em fazer a desmama. O que é a desmama? É tirar o leite delas. Só que as nossas bezerras aqui têm uma vantagem, porque quando elas saem daqui, que deixa de beber o leite, elas passam a beber o soro do leite que sobra da queijaria. Então, o soro você não pode descartar no meio ambiente, você tem que dar um fim nele. Ou fazer ricota, ou fazer cottage, ou fazer doce de leite, fazer whey protein. Nós aproveitamos o soro para as bezerras. Porque se você jogar no solo ou na água, ele é contaminante, ele não pode. Ele dá muita proliferação de bactéria e causa diminuição de oxigenação da água e mortandade dos peixes. E a vantagem é que quando elas saem daqui, que elas vão beber o soro está em abundância para elas. Então elas engordam rapidinho, porque é hiperproteico, né? E daí, a partir desse processo, é pasto daí. Isso. E no pasto tem suplementação também, etc, né? Não, aí continua a ração, continua dando suplementação. Além do pasto, tem também a silagem que a gente introduz para eles. Dá um volumoso para elas. Ok, então está explicado aqui esse sistema. E agora vamos para onde, Luiz? Vamos ali para o composto aqui, ó. Vamos lá. Agora, aqui na compostagem. E aqui começa, gente, a produção desse leite premiado da Bela Vista. E o Luiz Henrique conta pra gente como é que é esse processo aqui na compostagem, Luiz. Esse sistema aqui é um sistema de confinamento. Você pode fazer freestyle, que tem as bainhas para os animais individuais, só que aqui eles ficam mais ou menos divididos por lotes. Mas qual que é o conceito principal? Aonde as vacas estão deitadas é chamada de cama. É como se fosse aquela cama de exposição de animais em feira agropecuária. Certo. Lá é um pó de serra, que é maravilha, é resto de madeirinha que você coloca, que mistura com as fezes do animal e mistura com a urina do animal. Só para você ter uma ideia, um animal urina em torno de 50 litros de ureia aí, de urina por dia. Então, quando mistura essa ureia, as fezes, mais esse pó de serra, ele vai entrando em decomposição. Os ventiladores têm a função de secar essa cama. Quando a cama fica com essa característica assim, meio escura e meia que úmida, a gente coloca outra camada de pó de serra em cima. Aí vai colocando uma camada em cima da outra, uma camada em cima da outra, uma camada em cima da outra. Aí, no final do ano, passado um ano, a gente remove todo esse esterco e eu uso na roça de milho, para adubar milho. Ou às vezes tem gente que faz plantio de abacate, a gente vende para o plantio de abacate também. Por isso que aqui chama compostagem, por isso que chama-se composto, que é composto de Barney. Certo. Por causa daquela compostagem lá. Okay. Aqui na pista, onde os animais também defecam e urinam, a gente lava, isso aqui fica sendo churume, que a gente aspira, que cai naquela caixa que eu te mostrei, para adubar o pasto. Adubação de pasto. No coxo, já vem a dieta balanceada, que é feita com essa máquina, que é a desenceladeira. Ele pega a ração ali, farelo de soja, sal mineral, alguns homeopáticos que ele coloca na máquina, vai no silo, corta aquele silo, aquilo vem batendo tudo, vem misturando tudo, e é feita a dieta balanceada para os animais aqui, entendeu? Aí os animais têm uma vantagem, quando eles saem da ordenha, o esfíncter da teta está aberto. Aí até esse esfíncter fechar, demora mais ou menos uns 30 minutos. Como eles vêm e ficam em pé aqui, esse esfíncter fecha. E além disso a gente passa um selante também, que é o pós-dip. Isso faz com que entre menos bactéria no teto da vaca e ela tem menos mastite, né? Então, quando ela sai da ordenha e vem aqui para se alimentar, ela fica aqui em torno de uma meia hora, 40 minutos, uma hora. Aí ela sai daqui e vai descansar. Você pode ver que ela está mascando chiclete, ó. O que ela está fazendo? Ela está ruminando. O alimento sai lá do rumen dela, volta para a boca, mastiga e volta. Ou seja, ela está produzindo leite. E a grande vantagem aqui é que ele traz um conforto animal. Você pode ver que a maioria dos animais são dóceis, a maioria dos animais estão deitados, eles não estão nem incomodados com a nossa presença aqui, né? Então, o sistema de compostagem, nesse sistema de composto de Barney, a produção de leite aumenta e a qualidade também fica melhor. Ô Luiz, dentro desse processo, depois, é claro, tudo azeitado, rodando,
Você trabalha com quantas pessoas aqui na propriedade? Na parte de leiteria, 3. 3. É um casal, que a Andréia que faz a ordenha e o Josnei que faz a parte de sanidade dos animais e trato dos animais. E também tem um diarista que ajuda eles assim, em alguma coisa que tem que fazer a mais aí. Lá na queijaria a gente trabalha com 3 pessoas. Só que lá a gente trabalha de segunda a sexta fazendo queijo e sábado normalmente recebendo as visitas. E esse recebimento de visitas tem sido frequente? Frequente. Mais aos finais de semana, né? Tem gente que vem comprar queijo todo dia. Ah, é? Todo dia vem gente comprar queijo. Aham. Mas as visitas guiadas, que é a degustação guiada, a gente agenda normalmente no sábado de manhã e sábado à tarde. E normalmente fecha os grupos. Tá certo. E agora, qual é o rumo? Nós vamos para a queijaria. Queijaria então, gente. Vamos lá. Aqui Isso. começa a acontecer a magia. A magia. Hã? Isso aí. Então assim, ó, o leite sai lá da ordenha e cai naquela panela. A gente coloca 300 litros lá. Aí a Andréia acende o fogo da panela embaixo. Como é uma panela de parede dupla, ela tem banho-maria. Então aquece a água, aquece o leite. O leite chega a uma temperatura de 65 graus, aí depois solta a água quente, coloca a água fria do meio da parede, o leite resfria a temperatura, quando chegou a 38 graus, aí começa o processo de fazer o queijo. Colocamos o coalho. É uma espécie de um choque térmico que ele sofre? Na verdade é uma pasteurização mesmo. Pasteurização. Aham. Tem queijo nosso que é pasteurizado, tem queijo que não é pasteurizado, que é feito de leite cru. Aí coloca o coalho e coloca o fermento. Todo mundo acha que o segredo do queijo está no fermento, e não é só isso. O fermento ajuda em muito, porque são as leveduras, é o que você quer dar de aroma no seu queijo. Mas o segredo mesmo está ali dentro, na mão de quem faz. Uhum. Então, um dos segredos começa assim: a partir do que a coalhada está pronta, ela corta com a faca, ela abre aquela coalhada. Aí ela vai começar a fazer o queijo. O que é fazer o queijo? Começar a fragmentar a massa. Então tem uma lira que corta assim, e corta na horizontal e na vertical. Então você vai fazer grânulos do queijo. Se eu quero um queijo macio, o grão tem que ser grande. Por quê? Porque ele retém mais água. Se eu quero um queijo seco, eu quero um grãozinho bem pequenininho, parecido um grão de arroz, um grãozinho de feijão. Aí esse queijo vai soltar mais água, ele vai ficar mais seco. Então o segredo está na forma de cortar a massa, na forma da mexedura, que tem que ser uma mexedura leve, tá? Não pode ser muito ríspida ou muito forte. E também depende da temperatura que você coloca e do tempo que vai ser cozimento. Então tem queijos nossos que cozinha até 41 graus, 42 graus por 20 minutos. Tem queijo que cozinha por 48 graus até uns 40 minutos. E tem um queijo nosso que cozinha até 51 graus de temperatura por mais ou menos 1 hora, 1h10, né? Quanto mais mexedura, quanto mais temperatura, mais ele perde água, mais ele dessora, tá? Quanto maior o flocos, mais água retém. Quanto menos mexedura, quanto menos cozimento, mais aquoso fica o queijo. Então aí você vai dando a característica. Ali, Arão, ó, o que vai acontecer? Aqui o queijo sai da panela e é colocado na forminha. E ele é prensado. Depois ele fica a noite inteira na bancada para fazer o processo de fermentação. Por isso que você coloca o fermento no queijo, tá? Certo. No dia seguinte, quando a Andréia vem, ela tira o queijo da forma e coloca na salmoura. Aquela caixa ali é a salmoura. Essa salmoura é uma concentração de 20%. É 100 litros de água com 20 quilos de sal. De preferência, sal não iodado. Tá? Você deve usar. Pode usar sal que usa para os animais, certo, mas de preferência não iodado. Aí o queijo, você vai mergulhar ele dentro dessa salmoura. Tem queijo nosso que fica 2 horas na salmoura, porque a gente quer uma casquinha fina. Tem queijo que fica 2 dias. Qual que é o princípio da salmoura? Primeiro, fazer com que entre sal no queijo. E o principal é formar a casca do queijo por desidratação. Então, quanto mais tempo você deixa o queijo na salmoura, mais cascudo ele vai ficar, entendeu? Então, se o tempo de maturação é mais longo, você tem que deixar esse queijo por mais tempo, para ficar com mais proteção na casca. Aí ele sai da salmoura, vai para a geladeira. O que a geladeira faz? A geladeira enxuga. Ela deixa o queijo seco por fora. Aí ele já começa a ficar meio que amareladinho. Quando ele começa a ficar amareladinho, a gente leva para a sala de maturação. Okay. A sala de maturação, na verdade, é uma prateleira de madeira. As madeiras são removíveis, que podem ser limpas. No início, nós passamos um verniz culinário em cima dela e aí o queijo é maturado ali. Aí a maturadora vai virar esse queijo todo dia.
Como ele tem bastante umidade, ele vai formar mofo. Existe uma pessoa para fazer essa Existe. virada do queijo, enxugar o queijo todo santo dia. A Lucilene, né? Lucilene faz isso, Então, o que vai acontecer? Como ele é aquoso, ele vai formar mofo. Então, ela vai virar esse queijo, mas ela tira ele da prateleira e dá uma leve escovada quando começa a formar esse mofo, né? Sim. E lá naquela sala, a gente tem que controlar a umidade relativa e tem que controlar também a temperatura. Então, a temperatura fica em torno de 18 graus, 17 graus. No inverno, aqui como é fresquinho, é tranquilo. No verão, a gente liga o ar-condicionado. Só que aí o ar-condicionado vai fazer o quê? Vai tirar um pouco da umidade. E a umidade relativa da sala tem que ficar em torno mais ou menos de uns 85%. Alta, 85% a 90%. Por quê? Para que o queijo vá perdendo água vagarosamente, tá? Como é que a gente controla essa umidade? Tem um aparelhinho que mede lá a temperatura e a umidade. Só que assim, se a umidade está caindo, a gente joga água no piso. Trabalha com o piso bem úmido, como elas trabalham com aquelas botas que não tem problema de pisar no molhado, aí a umidade relativa da sala mais ou menos você consegue controlar, entendeu? Então a nossa umidade de sala mantém-se em torno de uns 85% a concentração e a temperatura em torno de uns 17%. Aí todos os queijos vão sendo virados. Tem um queijo que fica 21 dias, que é aquele branquinho que está ali, ó. Só que ele matura num gradil de inox, que é um queijo mais mofado. E a gente quer que ele mantenha o mofo. Aquele a gente não escova, tá? Eu vou te falar o nome dele depois. E os outros queijos, tem um que fica por 2 meses, um outro médio que fica por 4 meses e tem um outro queijo que fica por 8 meses lá dentro, a maturação. A gente apresenta então estas maravilhas aqui. E quem sabe dessas maravilhas é o professor. Obrigado. Então, gente, ó, como eu falei para vocês, esses queijos foram feitos em casa, lá em Ourinhos. Como é que surgiu a queijaria? Um dia eu fui convidado para participar de uma feira em Ourinhos. Uma feira que era uma feira de artesanato, chamada Feira Colaborativa ou Feira de Quintal, que inclusive lá tem o Galpão Colaborativo, que vai estar acontecendo agora em novembro, dia 11 e 12 de novembro lá em Ourinhos. Quando a pessoa me convidou, eu falei, tá bom, eu topo, só que você precisa me dar 6 meses para fazer o queijo, porque eu não tinha. Eu tinha que maturar esse queijo aqui por 6 meses. E a feira seria dali a uma semana, mais ou menos? Não. Seria de 3 em 3 meses. Havia um tempo, então. Aí eu me programei para esse tempo. Quando eu pensei nisso, eu preparei uns 10 queijos desses, preparei uns 20 desse aqui, preparei uns 50, 60 desse aqui. E maturei tudo em casa. E eu não tinha queijaria. Eu fazia em casa. Quando foi para apresentar na feira, eu falei assim, gente, eu preciso montar uma identidade, tá? Eu não tinha nem aquele quartinho ali, era só em casa que eu fazia. Aí o que eu pensei? Eu vou colocar o nome na queijaria, entre aspas, e vou dar um nome aos queijos. Como eu venho lá da região ali que desce a serrinha, aí eu venho para cá e aí a gente olha aquela cadeia de montanha, tem o Morro do Gavião, o Morro da Rovina e o Morro do Cantagalo. E eu pedi para minha filha desenhar esses morros para ser a logo da queijaria. E nós chamamos de queijaria Bela Vista por causa da bela vista da montanha. Daí que veio o nome da queijaria Bela Vista. Colocamos com 2 L's para dar uma diferenciadinha, né? E na minha ideia, eu ia colocar o nome do queijo. Um ia chamar Gavião, outro ia chamar Rovina e outro ia chamar Cantagalo. Que ia ser a homenagem para os morros da cidade. Pois não. Que eu adoro o Ribeirão Claro. Aí me falaram assim, Rovina você não pode pôr porque é o nome de uma família. E você não é da família Rovina. Gavião não coloca não, porque o palmeirense não vai comprar teu queijo, que representa a torcida do Corinthians. Né? E eu falava, não, mas o Gavião é a representação daquele morro lindo que tem lá, que é o Morro do Gavião, que é fantástico. E eu faço o voo de parapente, eu passo por cima dele assim com o parapente, eu fico fascinado com aquele morro lá, né? Aí, falei, bom, tá bom. Uma semana antes de acontecer a feira, eu pensei assim, eu acho que tem razão, vamos tentar criar um outro nome. Como o mineiro chama esses queijos de maturado, queijos que ficam na prateleira acima de 60 dias é queijo maturado, e esses têm mais de 60 dias, e o mineiro chama o queijo maturado de curado, são sinônimos. Eu coloquei o nome de família Cura. Então o pequenininho que é mais jovem, 60 dias, é o Cura Júnior, de cura jovem. O que é mais velho é o Senhor Cura, de senhora maturação. E o intermediário eu chamei de Cura. Então, o Cura Júnior representa o filho, o Cura representa o pai e o senhor Cura representa o avô. Quando nós fomos na feira, nós fomos com aquela mesa que está lá na frente, Sim. Colocamos os queijos assim in natura, com as porções, e aí eu vendi tudo. Foi daí que surgiu a queijaria, mas eu não tinha queijaria.
Aí as pessoas falam assim, Luiz, posso visitar o queijaria? Pode, dava um cartão. Falava, tomara que essa pessoa não me vende, né? Porque eu não tinha. A partir dali, que eu comecei a fazer o quartinho, aí fui no Instituto de Desenvolvimento Rural, fizemos a queijaria aqui, aí a coisa começou a evoluir. Só que justamente nessa época veio a pandemia. Aí nós recebíamos família só ali. E logo depois a Marina do Eco Bike Trike, que é a Marina Lima, ela tem um sistema de turismo aqui que é super bacana. Ela leva o pessoal na pousada da Ruvina, senhores e senhoras, tanto de bicicleta ou a pé. Aí eles descem a montanha, chega aqui mais ou menos tipo 11 horas e faz a rota do queijo, entendeu? Depois eles voltam embora. E é super bacana, é super interessante. Aí nós acabamos construindo essa sala para aumentar mais o número de pessoas. Que, aliás, ficou ótima, um ambiente maravilhoso, aconchegante, não é? Ampla. E agora você falou aqui, esse então seria filho, pai, avô. Isso, dos nossos queijos. Dos seus queijos. Esse aí, coitadinho, ficou sem uma nomenclatura? Não. Ele é, por acaso, agregado? Não. Esse aqui é o cara. Você vai entender por que ele é o cara. Lá na feira, todo mundo me perguntava, esse aqui é o queijo da canastra? É o meia cura da canastra? Eu falava, não. O que é um queijo meia cura? Ele não é nem aquele frescalzinho molinho e ele não é nem um maturado. Então ele fica em torno de 15 dias a 50 dias de maturação, né? E aí as pessoas perguntam, é o meia cura, é o meia cura, meia cura? Eu falei, não. Aí aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, eu vou criar uma meia cura. Na outra feira que eu fui participar, eu desenvolvi esse queijo aqui. O que é esse queijo? Esse é o nosso meia cura. É um queijo que não pasteuriza o leite, faz aquele flocos grande assim para poder ser um queijo mais aquoso, é um queijo mais macio. Ele matura naquela mesma sala, só que ele vai ganhando um mofo natural que a gente coloca nele, né? E aí eu tinha que colocar o nome nesse queijo que não poderia ser da família dos maturados. Ele não poderia entrar na família cura, porque ele é um meia cura. E aí nós pensamos em fazer uma homenagem para a família, mas a família, o sobrenome é Pedroso. Pedroso, pedra, não vai combinar. Queijo, não vai dar muito certo, né? Aí nós tivemos a ideia de colocar o nome dele de Zeca, porque o apelido do meu pai era Zeca. O nome dele era José Pedroso Júnior. E aí nós colocamos o nome dele de Zeca porque é uma homenagem para o meu pai. Tudo muito bem pensado. Não, é tudo muito simples. A coisa foi fluindo pensado, assim, sabe? Foi fluindo. Então esse é o Zeca, tá? Que é o meu pai. Ok. A lembrança do meu pai. E até a Aline estava me contando sobre o processo desse queijo aqui, que muita gente come, tira a casca ou bota no forno, porque o meio dele é macio, né? Sim. Bota num forno elétrico, num forno micro-ondas ou então numa churrasqueira para poder saborear dessa forma também, né? Esse queijo aqui, no nosso Instagram lá, que é @queijariabela com 2 L's, vista, tem lá. Você coloca os 2 papel laminado, põe um alecrim aqui em cima, tá? Fecha e põe na churrasqueira. Aí você vira de um lado um pouquinho, então o que vai acontecer? Em alta temperatura, a casca vai se manter, mas por dentro ele vai derreter. Aí você tira o tampo dele aqui assim, ó, e você come ele com colher. Você pode pôr em cima de uma carne, você pode pôr em cima de uma torrada. Dê uma olhadinha no nosso Instagram que você vai ver essa receita, é bem interessante. Terminada essa aula aqui do professor, a gente vai agora para a degustação, é isso? Degustação dos queijos. Ok. Então agora chegou a parte boa, gente. É aquela degustação que o pessoal vai ficar babando com água na boca, mas tem como vocês comprarem, pedirem, encomendarem, receber aí da casa de cada um, no seu comércio, Queijaria Bela Vista, com 2 L's. Posta a mesa, mas antes é preciso esclarecer uma coisinha. Nós não estamos em Minas Gerais. Estamos em Ribeirão Claro, na queijaria Bela Vista do Luiz Henrique. Chegou a hora de provarmos essas tentações aqui, Luiz Henrique. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe, não, que você falou de Minas Gerais, aí eu lembrei de uma frase que sempre vinha na minha cabeça, né? No começo eu pensava assim, um dia eu vou chegar
a um ponto de falar assim, que nem só de Minas vive o queijo artesanal, né? O Paraná também vive de queijo artesanal. Eu estou falando isso aí porque o Paraná está se destacando muito na queijaria artesanal. Exatamente. Nós temos aqui pertinho o Leomar, junto com a Marisa, que fazem queijos excelentes, premiados na Aliás, Europa. temos uma matéria muito legal com o casal, o Leomar e a Marisa, lá na propriedade, e foram premiados recentemente na França, medalha de bronze, 1.300 e poucos queijos lá, de 37 países, se não me engano. Isso. E eles ganharam numa categoria medalha de bronze, é brincadeira. E é do Norte Pioneiro, é do Paraná. Do Paraná, Não é? exatamente. Tem os Alfredo também, que é o Alfredo alemão ali de Tomazina, que também tem um queijo muito bom, maravilhoso. E vai aparecer mais ainda, e isso é bom. Isso é bom porque, assim, fomenta o turismo, fomenta o agronegócio, eu acho que isso é interessante. Quanto à degustação, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos com os 4 queijos que a gente faz a produção aqui. A gente sempre começa do queijo mais leve para o queijo mais picante. Então, nós vamos começar primeiro com esse aqui, ó, que é o Zeca, tá? Uhum. Quando a gente pega o queijo na mão, nós vamos ver o seguinte. Primeira coisa que você vai ver, ele tem uns furinhos, isso chamado de olhadura. Ele tem uma casca fina e mofada, tá? Por que que ele tem essas características que eu estava falando para você? Esse queijo, a gente não pasteuriza o leite, aí faz o floco grande para reter água, por isso que fica um queijo mais macio, né? E aí, na hora de fazer o cozimento, a Andréia dá uma leve mexedura, até uma temperatura de mais ou menos uns 41 graus, e aí o que que ela vai fazer? Ela vai pegar os flocos do queijo numa canequinha e vai pôr na forminha. Então ele não é prensado, ele é simplesmente ajeitado só. Ele se acomoda por si. Isso. Por isso que ele fica um queijo macio, tá? Porque a gente não prensa ele é um queijo que tem um pouco mais de teor de água, e a gente coloca um fermento de cremosidade. E a casquinha é fina, porque ele fica pouco tempo em salmoura. Então, quando você faz o seguinte, você vai quebrar o queijo, você percebe que a massa dele é uma massa macia, e aí você vai, ó, sentir o aroma dele. Pode fazer vocês dois. Pode pegar o queijo na mão, pode apertar para você ver como que ele é macio. De fato. Tá? Uhum. E depois você vai pegar só a partezinha branca e vai degustar a parte branca. Eu também vou degustar, tá? Ó, fica à vontade. Olha aqui, gente, ó. Aroma, cheiro excepcional. Agora vamos provar o sabor. E aí, Nil, como é que você fala? Maravilhoso. Maravilhoso. Não aprovado. Não tem como não aprovar, né? Não. Vamos ver. Muito bom. Muito, muito bom. Só provando para saber o quanto. Esse é o Zeca. O Zeca. Ok. Você percebe assim que ele é um queijo macio, ele não tem aquele gosto de lácteo que tem um queijo fresco, ele tem um leve doçorzinho, no finalzinho dele você consegue sentir um pouquinho de gosto de lácteo. Dá para harmonizar com café, vai muito bem. Come-se a casca também, se quiser? Também. Pode, A casca dá um pouquinho mais de picância, mas pode comer sim. Uhum. E aqui a gente tem algumas geleias que são feitas aqui na região, na Fazenda Monte Belo, né? Na Fazenda Monte Belo, e a Andréia faz aqui de abacaxi e essa outra aqui é de laranja, que é a própria Andréia que faz essas geleias. Tá. Ele harmoniza também, você pode harmonizar. Combina com tudo, com doce, com vinho, com café, enfim. Agora, segundo tipo de queijo, Luiz. Então, nós vamos agora falar do Cura Júnior, que é esse queijo aqui, que é o queijo nosso já da família dos maturados. Ele tem 60 dias de maturação. Aham. Qual a principal característica dele? Como é que é feito? Lá na hora de fazer, a gente faz o grânulo parecendo uma azeitona. Aí a Andréia vai cozinhar ele por um pouco mais de tempo e uma temperatura um pouco maior. O fermento que a gente usa é diferente desse. A gente mistura termófilo com mesófilo para esses dois aí. E aí o que vai acontecer? Ele vai dessorar um pouquinho mais. Depois que ela fez o processo de cozimento, ela não coloca os flocos na canequinha. O que ela faz? Ela deixa a massa decantar, aí ela empurra a massa para cá e pressiona essa massa na panela. E aí o que a gente faz? A gente corta a massa e coloca na forminha. Então quando você pega, por exemplo, o Cura Júnior para ver, você vai ver que a massa dele é uma massa mais compacta. Uhum. Por quê? Porque é um queijo prensado e um queijo que foi cozido um pouquinho mais. Aí você vai ver que a casca dele é uma casca também um pouquinho mais durinha, porque ele fica 8 horas na salga, então na verdade ele tem uma casca de uma intensidade maior, é mais rígida. E aí quando você quebra ele assim, ó, você vê que ele não é elástico, ele já quebra, tá? Porque a massa é uma massa mais prensada. E aí você vai sentir o aroma dele, ó.
Ó, o aroma já é totalmente diferente, ele já tem um leve frutado, né? Outro detalhe importante, você não sente tanto aquele aroma de lácteo, certo? E quando você coloca na boca, você vai sentir algumas características deles. Não sei o que vocês perceberam aí. É um queijo macio, é um queijo leve, mas ele tem um paladar melhor que o Zeca. Isso vai variar muito de gosto de pessoa, cada um tem uma E esse característica. harmoniza bem com... Com um vinho branco, um vinho espumante, harmoniza bem, com uma cerveja harmoniza bem, com as geleias também ele harmoniza bem, né? Para você fazer um lanche, comer em casa, como aperitivo, vai super bem. Uma característica dele é o seguinte, quando você coloca ele na boca, você já sente um leve amanteigado dele e você sente já um leve doçor dele, assim, um açúcarzinho assim, um bem doçor no final. gostoso, bem no finalzinho dele, tá? Ele não é um queijo marcante, não é um queijo que fica marcando nas suas papilas, mas é um queijo de um aroma gostoso, bem legal, tá? De fato. Esse é o Cura Júnior. Luiz Henrique, agora vamos falar do pai. É do pai. Então é o seguinte, ó, o Cura Júnior Sim. e o pai dele que é o Cura. Se é pai e filho, a genética é a mesma. Então, na verdade, é o seguinte, os dois queijos são feitos iguaizinhos. Lá na panela, o fragmento é o mesmo, mexedura é a mesma, temperatura é a mesma, fermento é o mesmo, tudo igual. Qual que é a diferença? Que esse queijo aqui, ele fica mais tempo de maturação. A gente queria ver só a diferença de maturação. Como esse queijo, ele vai ficar sendo virado lá na prateleira todo dia, o que vai acontecer? A parte central do queijo é a parte mais nobre dele, é o centro dele, é o miolo dele, que é o que a gente chama de coração do queijo. Então, quando a gente corta o queijo, a gente corta assim em fatias, assim, e aí corta ele em pedacinho. Então, essa ponta corresponde ao miolo do queijo. E essa parte aqui corresponde à casca do queijo. Quando você vai comprar um queijo parmesão, tipo parmesão ralado lá no mercado, ele vem naquele saquinho fechado. O que é aquilo? É a casca do queijo. Ou você compra ele em cunha assim, ó, tá? Que ele vem com a casca e com a parte nobre dentro. Ou, no caso, faixa azul, vende aqueles tabletezinhos que você coloca um do lado do outro. Por quê? Porque é o centro do queijo, é a parte mais nobre do queijo. Por isso que ele é um pouco mais caro, tá? Então aqui, ó, corresponde ao centro do queijo, ao miolo do queijo, e aqui corresponde à casca. Às vezes a gente consegue ver até um pouco de diferença de tonalidade, tá? O que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão quebrar o queijo no meio, vai ter uma porção mais generosa, ó, quebra no meio, e aí você vai sentir o aroma dele, ó. Olha como o aroma já é muito mais intenso que o Júnior. Ele puxa bem mais. Tá? Bem mais, certo? Ó. Você já sente uma coisa mais forte. Aí você pega a ponta do queijo e coloca para mastigar. Pode mastigar. E ele parece que vai derretendo também, né? Agora eu vou te explicar o seguinte. Vocês não esperavam que a massa desse seria mais dura que a do Cura Júnior? Porque ele ficou mais 4 tempos? Sim. E não é. É uma massa mais ou menos com a mesma textura. Outra coisa, vocês colocaram um queijo na boca e começaram a mastigar, só que vocês ficaram mais tempo de mastigação, apesar da massa ser mole. Por que ficou com mais tempo de mastigação? Porque conforme vai misturando com a saliva, forma uma pasta na boca da gente, você espontaneamente empurra isso no céu da boca e nos dentes, e aí as suas papilas gustativas parece que explode assim, o sabor, você sente até uma leve picância no final. Por que tem essa característica? Porque durante os 4 meses, a gordura do leite já foi degradada pelo processo de maturação. Por isso que esse queijo é mais amanteigado e por isso que você fica mastigando ele por mais tempo. E a gordura é a mesma coisa da gordura da carne, tá? Ela ajuda a dar o sabor. Outro detalhe, o açúcar, que é a lactose desse queijo, também já foi quebrado durante os 4 meses. Então quem tem intolerância à lactose pode comer queijos maturados acima de 4 meses de maturação. Então você pode ver que ele tem um doçor maior, é um queijo um pouco mais doce que esse aqui. Muito. Ou seja, o Cura, o pai, ele já viveu coisas a mais, entendeu? Ele já sofreu coisas a mais na vida dele. Então a maturação é mais ou menos isso. São as experiências que a pessoa vai passando, sabe? E a maturação de um queijo é tempo. Quanto mais tempo que ele fica lá, quanto mais você vai virando, quanto mais vai cuidando, você vai dando que as moléculas internas do leite, proteína, gordura, lactose, vão se transformando. E é isso que dá a característica. Tá?
E você consegue chegar a esse resultado final de acordo com o trabalho com que você faz lá do processo de mexedura, da característica, do fermento e principalmente da origem, que é o leite. Aí você consegue um queijo bom. Deu para notar a diferença dos dois? Deu. Eu só, como não somos entendidos no assunto, né? Me parece que o pai, ele fica um pouco mais de tempo na sua boca. Ele marca mais. Garganta, ele marca mais. Ele né? marca mais. Ok. Porque, então, estou começando a entender. É porque, na verdade, a gordura e o açúcar, ele já foi melhor maturado. E ele já tem uma picância melhor também. Então, ele permanece na boca. Depois que você degusta ele, você sente que esse queijo parece que ficou o sabor dele, o aroma dele vai intensificando. E agora, finalmente, Luiz Henrique, o vovô. O vovô que, na verdade, eu poderia dizer até em tom de brincadeira, que é um processo vindo da tua curiosidade e da tua paixão pelos queijos, né? Foi. O primeiro queijo que eu fiz do Sr. Cura, eu estava morrendo de vontade de abrir ele com 4 meses. A sorte que a dona Cristina, lá de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul, falava para mim, não abre antes de 6 meses, não abre antes de 6 meses. Porque... E 6 meses não passava. E aí foi quando nós marcamos aquele encontro em casa para abrir os queijos com... Esse aqui tinha 6 meses. Os outros já tinham provado. E esse aqui foi uma surpresa bacana. Qual que é a característica desse queijo aqui? Ele tem uma casca muito mais dura, ele é um queijo muito mais seco, ele é um queijo que tem maturação mais longa dos nossos aqui, são 8 meses de maturação. E por que ele vai chegar a essa característica? Pelo seguinte, a hora de fazer ela na panela faz o grãozinho parecer um grãozinho de arroz, assim, um grãozinho de feijão. Cozinha ele por mais tempo, com uma temperatura maior, então ele vai tirar mais soro. Se ele tira mais soro, ele vai ficar um queijo mais seco. E o queijo seco, ele tem uma vantagem, ele vai dar mais picância e ele pode cristalizar no final da maturação dele, que são as surquinhas que o pessoal fala. Então, quando você pega, por exemplo, esse queijo aqui, vocês não estão com a casca, vocês estão só com o miolo. Ele é um queijo que fragmenta fácil, ó. Ele lasca fácil. Sim. Eu vou fazer uma coisa que vocês não precisam fazer não, ó. Ele é tão seco que ele esfarela, ó. Tá vendo? Ele poderia ser chamado até de um parmesão ou não? Esse seria o nosso tipo parmesão, entendeu? Esse seria o nosso tipo parmesão. Eu gosto de chamar ele de Sr. Cura porque ele é o Sr. Cura. Ó, e aí você sente o aroma dele, tá? Você pode quebrar. Verdade. Sentir o aroma dele que é Bem muito acentuado. mais intenso, muito mais intenso. E aí você pega um pedacinho, coloca na boca e mastiga. Você vai perceber que ele é um queijo seco no começo, mas você consegue mastigar ele com facilidade. Aí a saliva vai misturando com o queijo e a intensidade de sabores e aromas vai aumentando e a picância vai aumentando. E você sente até um crequezinho. Isso é o que a gente chama de cristais, que todo mundo pensa que é açúcar, e na verdade não é açúcar, é o chamado cristal de tirosina. Para você entender o seguinte, com um colar de pérolas seria a proteína, a molécula grande. Cada pérola seria um aminoácido, então uma pérola seria a tirosina. Então quando ocorre o processo de maturação que quebra a proteína do leite, ele vai formar os cristais de tirosina, que é o cristal do bem-humor, que é o cristal da alegria, entendeu? Por isso que é importante você comer queijo, principalmente queijo maturado também. Da mesma forma que o açúcar já foi degradado, a gordura já foi degradada também, já foi maturada, e a proteína demora mais tempo para fazer. Por isso que os queijos cristalizados, os Guanapadanos, são grandes, seco, duro e muito cristalizado. Por quê? Porque eles maturam por 2 anos, 3 anos, né? O nosso aqui são 8 meses. No início a gente deixava 6, agora a gente deixa 8 meses, exatamente para parecer mais esse cristal. Eu não sou fã, confesso, do queijo parmesão. Meu paladar parece que não combina com aquele sabor. Mas, Luiz, surpreendente esse queijo. Esse agora Seria o tipo recentemente, parmesão, espetacular, sensacional. ele foi medalha de ouro lá no concurso internacional de Araxá recentemente, e abaixo dele ficou um Reggiano, que é italiano, entendeu? Então isso é uma coisa marcante para a gente, porque você vê, hoje a gente tem queijos brasileiros
que são reconhecidos mundialmente, né? E uma das coisas interessantes, Arão, por isso que eu gosto que as pessoas venham até aqui, porque no Brasil nós precisamos criar uma cultura queijeira. É fundamental com que a pessoa vá até uma propriedade rural, vê como é que se trabalha, vê como é que se faz, porque é um turismo fantástico, né? A gente às vezes sai da nossa região para ir tão longe e de repente você vem aqui do ladinho a 30, 40 quilômetros, você tem uma região lindíssima, belíssima, que dá para a gente aproveitar um monte de coisa. Por isso que a função de vocês na divulgação da nossa região é fundamental, né? E eu fico muito feliz por isso. E a gente está à disposição, Luiz, para todo mundo que produz, seja lá o que for, na região do Norte Pioneiro, relacionado ao meio agropecuário. Eu sou suspeito em falar com relação a esse setor, que eu sou um apaixonado desde garoto, né? Sim. E sou apaixonado pela região nossa também desde que nasci, porque aqui a gente teve avós, pais, né, irmãos, tios, todo mundo pé vermelho. Então não tem como a gente não ficar apaixonado e não querer cada vez mais que essa nossa região se desenvolva e ao mesmo tempo possa, através de pessoas como você, Obrigado. como o casal, a Marisa com E o Leomar, não é? Como o pessoal, as mulheres do café, também da tem. região lá de Pinhalão, de Tomazina, e tantas e tantas e tantas outras coisas lindas e boas que são produzidas aqui. É preciso, antes de ir para Minas Gerais, conhecer o nosso Norte Pioneiro. Verdade, concordo com você. As portas estão abertas, estão sempre à disposição. Me diga uma coisa agora, Luiz. Esse aqui foi medalha de ouro. Medalha de ouro em Araxá agora, e no Mundial do Queijo que aconteceu em São Paulo no ano passado foi medalha de bronze. Tá. Esse aqui, e no concurso do Paraná ele foi medalha de prata. Certo. Esse aqui foi medalha de prata no concurso do Paraná e foi medalha de ouro em Araxá recentemente agora também. Araxá, gente, Minas Gerais, ó. Esse aqui foi medalha de prata no 5º Prêmio Brasil, foi medalha de prata nos queijos do Paraná e medalha de prata também no Mundial do Queijo. E o Zeca foi medalha de prata no Mundial do... Não, medalha de prata nos queijos do Paraná, medalha de prata no concurso de Araxá do ano retrasado, de 2021, e recentemente agora medalha de bronze também. Então, todos eles estão premiados, né? Na verdade, Arão, não significa que o nosso queijo é o melhor queijo, não é isso. Eu acho que significa que a gente está indo no caminho certo, entendeu? Exatamente. Você vê assim, o Leomar aqui pertinho faz queijos maravilhosos também, com características diferentes do jeito que ele faz. E eu, quando as pessoas me procuram, eu não tenho medo de mostrar o que eu faço. Exatamente, porque cada um tem a sua própria composição. Porque um dia alguém me mostrou isso. Isso. Eu tive a grata surpresa de conhecer o senhor Jair Barros, que foi lá de Minas, que ele abriu as portas da casa dele e me mostrou tudo. O queijo dele é diferente do meu. E o queijo dele também foi premiado em Araxá agora. Então, eu encontrar o senhor Jair Barros na sala de premiação, poder dar um abraço a ele e vir conversar com ele, aquilo foi a melhor medalha que eu tive, entendeu? Esse relacionamento também interpessoal é muito importante, não? Fundamental. As pessoas que têm esse desprendimento de abrir as portas, não, vem cá, você não é meu concorrente. Você é uma pessoa que está ajudando a desenvolver um trabalho, um queijo diferente. E se você chegar num ponto de receita que possa passar a ele, com certeza você está aqui a receita. Tá, vou dar uma dica para vocês. Vão conhecer o queijo da dona Celinha. Eu posso até conseguir o endereço dela para você e o telefone dela. Ali em Santana de Tararé. Você vai ficar apaixonada por aquela mulher. É uma senhora, ela. Ela faz um queijo. O queijo dela é maravilhoso. Vamos lá. Né, Dani? Eu vou indicar para você. Vamos lá. Luiz Henrique, vamos falar um pouquinho sobre a Rota do Queijo criada aqui no Paraná. Você citou agora há pouco o IDR. Eu acho que o IDR faz um trabalho fantástico, não só com queijo, o pessoal do café, enfim, com os pequenos proprietários. É um trabalho realmente sensacional. Me fale sobre a Rota do Queijo, o que envolve, como é que pode participar. A Rota do Queijo foi desenvolvida pelo IDR, né? Se eu não estou enganado, acho que é a Marisa, que é lá de Londrina, que é uma responsável, que meio que idealizou isso aí. Então eles catalogaram algumas queijarias. Inicialmente a queijaria tinha que ter uma legalização, então tinha que ter pelo menos o SIM, o Certificado de Inspeção Municipal. E aí tem que ter uma estrutura mínima, com estacionamento, com banheiros, para poder receber o turista, né?
Isso foi importante que eles fizeram em várias regiões do Paraná e indicaram essas queijarias. Para quê? Para levar o turista da cidade grande até a área rural. Aqui no Norte Pioneiro são dois, né? Você... Eu e acho que o Leomar também participa. Exatamente. O Leomar também acho que participa. Isso é fundamental, porque é o seguinte, além de ajudar o produtor rural, ajuda também quem está na cidade de conhecer a área rural, né? Eu vou falar uma coisa para você, eu fui para Achá recentemente, eu estava na janela do hotel, assim, do banheiro, eu vi aquele monte de trânsito lá, assim, carro passando, carro passando, carro passando, carro passando. Eu olhei para aquilo lá e falei assim, as pessoas acordam de manhã, vão trabalhar o dia inteiro e voltam à tarde, aí de noite tem umas coisinhas para fazer, malemar descansa no domingo e começa aquela rotina de novo. Eu não troco a minha vida rural por nada, entendeu? Aqui parece que a hora acontece por causa da hora. Exatamente. Eu não tenho muito tempo, assim, preocupado com o tempo. É diferente do meu consultório. O consultório é hora marcada, paciente. Então, quando eu venho para cá, parece que sobra mais tempo. A vida é mais leve, é muito mais tranquila. Então, olha, se eu puder morar na área rural, eu acho que eu vou morar na área rural. Eu não fico na cidade mais não. Hoje eu vi um relógio para dar sequência nessa sua narrativa. O relógio, ponteiro, etc. E uma frase, tanto faz. É isso mesmo. Tanto faz, não importa a hora, tanto faz. Eu estou aqui tranquilo, estou vivendo, estou conseguindo fazer aquilo que eu amo, que eu sou apaixonado. É o mesmo que nós, né? A gente gosta de fazer o que nós estamos fazendo. Então, tanto faz a hora, não é? Agora, para a gente encerrar de fato. Tá. Você colocou aqui geleias deliciosas, maravilhosas, e cada um tem um modo de comer o seu queijo. E eu brinquei com o Luiz Henrique aqui. Não se pode comer um queijo tão delicioso com nenhum tipo de geleia, na minha opinião, porque o queijo é fantástico, gente. Tá certo? Obrigado. Desculpa, mas eu até nem toquei aqui para dar uma experimentada para poder fazer esse comentário. Mas o queijo, ele em si, é o ó do Borogodó. Fala por si só. Fala. É isso aí. Tá bom? Tá ótimo. Henrique, obrigado. Grande abraço. Saúde para você, muito sucesso. Para todos nós. Estamos à disposição lá no Olho no Agro para você, para quem quiser falar sobre a nossa região e a produção. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado a todos. Valeu, gente do Agro, muito obrigado aí pela sintonia no nosso canal. O papo hoje foi mais extenso, muito gostoso, né? Em nome da Nil, em nome do Daniel e de toda a equipe, Arão Dias Neto manda um abração bem apertado a toda a família. Até a próxima.